Estética transcendental. Espaço e tempo. Como formas da sensibilidade. O espaço e o tempo não são coisas do mundo lá fora, mas sim estruturas dentro de nós, formas através das quais organizamos tudo o que percebemos. Mas como explicar isso? De maneira simples para qualquer pessoa? Vejamos. Imagine um cozinheiro, ele precisa saber onde estão as facas, os temperos, os pratos. Sem a ideia de espaço, ele não saberia se a faca está sobre a bancada ou na prateleira. Sua mente já organiza tudo dentro de um campo invisível chamado espaço. E ele nem precisa pensar sobre isso. Quando ele se move dentro da cozinha, sua mente automaticamente percebe as distâncias, as posições e a relação entre os objetos. Agora, e o tempo? O mesmo cozinheiro sabe que primeiro ele deve temperar a carne, depois levá-la ao fogo e por fim servi-la. Se tudo acontecesse ao mesmo tempo, seria um caos. Mas ele percebe que os eventos têm uma sequência. O tempo não é algo que ele pega com as mãos, mas está lá estruturando a sua percepção. Sem essa organização, tudo seria uma confusão, sem início, meio ou fim. O mesmo ocorre com um operário no canteiro de obras. Ele não constrói o teto antes das paredes. Sua mente já ordena os passos em uma linha temporal, sem que ele precise pensar nisso conscientemente. O mesmo acontece com quem limpa um escritório. Primeiro varre, depois passa pano, depois organiza os objetos. O tempo está ali, guiando as ações. Ninguém precisa aprender isso, pois já faz parte de como percebemos o mundo. O espaço não é apenas sobre objetos, mas sobre nossa própria existência. Um garçom sabe a distância exata entre ele e as mesas sem medir. Um faxineiro sabe o tamanho do corredor sem precisar de uma régua. Eles não percebem, mas o espaço está sendo criado na mente deles o tempo todo. Sem essa organização, tudo pareceria uma mistura desordenada de cores e formas. Se ninguém pode perceber nada sem primeiro organizá-lo no espaço e no tempo, então, estas não podem ser coisas do mundo exterior. Devem ser algo dentro de mim, dentro de todos nós. Isso significa que o espaço e o tempo não são propriedades das coisas, mas da nossa própria maneira de perceber. Isso tem grandes implicações. Se tudo o que percebemos já passou pelo filtro do espaço e do tempo, antes mesmo de o entendermos, então nunca vemos a realidade pura. Só vemos aquilo que nossa mente estruturou dentro dessas formas. É como usar um óculos que sempre nos faz enxergar o mundo de um certo jeito, sem que possamos retirá-lo. Mas então, o que acontece se alguém percebe o mundo de forma diferente? Se o espaço e o tempo fazem parte da nossa estrutura mental, e não do mundo em si, é possível que algumas pessoas enxerguem a realidade de maneiras diferentes. Alguém que se move rapidamente em uma cozinha apertada tem uma noção do espaço, diferente de quem trabalha sentado em um escritório. Um mestre de obras percebe a passagem do tempo em relação à construção de um prédio, enquanto um motorista de ônibus pode senti-lo de acordo com os horários da sua rota diária. O tempo não é um fluxo uniforme para todos. Ele se estica e se contrai conforme a experiência de cada pessoa. Para alguém que está com pressa no trabalho, 1 minuto parece durar uma eternidade. Para quem está concentrado em uma tarefa prazerosa, o tempo passa num piscar de olhos. A mente não apenas mede o tempo, mas o interpreta de acordo com suas próprias necessidades e percepções. A ideia de que o espaço e o tempo são estruturas mentais nos ajuda a entender por que diferentes culturas e pessoas veem o mundo de formas tão diversas. Um operário que trabalha com medidas exatas em uma obra pode pensar no espaço de maneira mais precisa do que alguém que simplesmente se desloca de um lugar para outro sem prestar atenção nos detalhes. Da mesma forma, alguém acostumado a prazos rigorosos percebe o tempo de um modo diferente
de alguém que vive sem preocupações com horários. Então, se tudo o que percebemos é filtrado pelo espaço e pelo tempo, será que podemos confiar completamente em nossa visão de mundo? Podemos dizer que conhecemos a realidade absoluta ou apenas uma versão dela, adaptada à forma como nossa mente funciona? Essa é uma questão que afeta tudo o que fazemos. Desde as decisões mais simples até os maiores questionamentos filosóficos, tudo passa pelo nosso entendimento moldado pelo espaço e pelo tempo. O cozinheiro, o operário, o garçom, o faxineiro, o motorista, todos vivem suas vidas dentro dessas molduras invisíveis, sem nunca precisar pensar nelas. Mas agora que sabemos disso, podemos ver o mundo de um jeito diferente, entendendo que aquilo que julgamos ser a realidade é apenas a maneira como nossa mente organiza o que chega até nós. Compreender isso nos faz mais humildes. Se nossa percepção do mundo sempre passa por esses filtros, então talvez devêssemos ser mais compreensivos com aqueles que enxergam as coisas de maneira diferente. Cada pessoa vê o mundo de acordo com suas experiências, suas limitações e sua forma particular de organizar espaço e tempo. Então, ao final dessa reflexão, uma coisa se torna clara. Espaço e tempo não são meramente lugares onde as coisas acontecem. Eles são parte da própria estrutura do nosso pensamento, que essa estrutura está sempre trabalhando, quer estejamos conscientes disso ou não. O espaço e o tempo são as lentes invisíveis que usamos para enxergar a vida. Podemos não vê-las, mas elas estão sempre lá, moldando nossa percepção do mundo, determinando como experimentamos cada momento e como damos sentido a tudo ao nosso redor.